podcast Coragem pra Quê? Aqui onde a gente conversa sobre o que é coragem de verdade, né, Mariana? É isso aí, estamos aqui mais uma vez com uma convidada especial para Uhum. investigarmos o que é coragem. Bem-vinda, Adri. Seja muito bem-vinda, Então, Adriana. ai, gratidão, gente. Nossa, eu fiquei extremamente lisonjeada com esse convite, vindo aí de vocês, duas queridas, duas lindas, né? Esse para falar da coragem, que a gente fala tanto lá nos semeadores, mas sempre é interessante a gente pensar, né, sobre isso. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, viu? A gente te agradece também, né? Teu aceite, né? Não é todo mundo que topa vir aqui conversar. E acho que, sem mais delongas, vou fazer aquela pergunta temida. A Ju sabe, acho que se você ouviu algum dos nossos episódios anteriores, sabe também que eu odeio essa pergunta famosa de quem é você? Porém, porém, aqui, Dri, eu vou te pedir para você falar, assim, né, um pouco se apresentar, quem você é, mas também já levando para esse lado, né, das lentes da coragem, assim, né? Então, como que você colocaria a partir desse lugar? Bom, Mari, eu acho que essa pergunta é extremamente pertinente, né? Até não, eu já começo a viajar, né? Falo, Adriana, fecha as janelas, porque eu já fico lembrando de quando eu trabalhava com recursos humanos, com recrutamento e seleção, né? Que aí todo mundo realmente ficava criticando essas perguntas que a gente ficava querendo saber muito sobre a pessoa, aí eu até brincava, né? Porque eu falava, então, vamos lá, vamos falar de você. Aí a pessoa de mim, não é você que quer a vaga? Vamos lá, vamos lá. Aí eu ficava pesquisando, né? Então, assim, a pessoa, isso é muito lindo, né? A gente saber sobre a gente. Olhando no sentido do que você perguntou em relação da quem eu sou pelas lentes da coragem, eu acho que é ser quem eu quero ser, né? Eu acredito que eu sempre fui essa pessoa, desde sempre, que foi atrás, foi buscando o que me fazia bem. Claro que isso é um desafio, né? Porque a gente tem todo um meio, né, que fala algumas coisas que a gente tem que ser ou nos critica, e claro, internamente também existem as minhas críticas, existem as questões ali de que os meus medos, aquilo que eu não conhecia, e etc. Mas se eu olhar assim, quem eu sou pelas lentes da coragem, é realmente buscar aquilo que me faz bem, aquilo que me faz feliz. E isso, claro, vai mudando e eu vou percebendo algumas coisas no andar da carruagem, mas é isso, eu sempre fui muito fidedigna a mim de querer fazer coisas que trouxessem a minha alegria, a minha felicidade, claro, sempre tendo limite em relação aos outros, né, e tal, mas eu acho que isso é uma coragem, a gente conhecer quem a gente é, olhando as coisas boas, as coisas que não são boas, né, que eu também tenho várias, mas olhando isso de frente e falando, poxa, o que que me faz feliz, o que me deixa mais leve, o que me deixa mais leve de verdade, porque às vezes também teve uma época, parece que eu sou da gratidão, sou otimista, sou simpática, sou legal, mas assim, até que ponto tá tudo entre aspas, né, leve mesmo. Então aí eu fui vendo algumas coisas, né, assim, nesse sentido de que me levasse a uma verdade verdadeira, assim. Então eu me sinto muito, eu fiz 50 anos, né, então é meio século, para mim foi muito simbólico, e eu me sinto muito corajosa de realmente buscar os meus sonhos em todas as áreas da minha vida, pessoal e profissional, e ser quem eu gosto de ser. Acho que essa é a primeira resposta. Tadã! Não, muito legal, assim, gostei que você trouxe essa coisa, assim, né, do quem eu sou é quem eu quero vir a ser, né, então Uhum, é sim, algo que você está construindo, assim, né, perfeito, Mari, isso é muito legal. perfeito. Bom, então a gente vai partir para uma segunda pergunta, porque você comentou um pouco na tua primeira resposta, assim, né, que você falou da tua idade, né, do fato de ter completado meio século e que isso foi significativo Sim, para você. sim. Mas eu queria saber se teve alguma coisa, algum ponto de virada, assim, né, que você percebeu durante a tua trajetória, durante a tua vida, assim, que te marcou, né, uma mudança de perspectiva, assim, nesse sentido, que você tenha como um momento, de antes eu pensava de uma forma e agora eu penso de outra, né, ou se isso tá atrelado muito à tua idade mesmo, como que foi, assim, para você, da tua trajetória? Então, Maria, acho que existem alguns pontos, né? Existem uns pontos, existem umas questões assim muito
que quando você foi falando, né, até um pouco diferente do que realmente eu acesso normalmente, que é um pouco dessa questão, como você fala, da história, né, das viradas de chave e tal, mas eu quero trazer uma coisa que eu dei algum start, que é a questão do envelhecer, né, é do tempo, do período de vida. E às vezes eu olho no espelho, sei lá, de décadas em décadas, e eu olho assim e falo, nossa, eu envelheci. E isso tem sido, né, cada vez mais, graças a Deus, eu estou viva, porque senão eu tinha morrido e não estou envelhecendo. Então, eu tenho sempre trabalhado isso na minha cabeça, né, em mim, ver quanto maravilhosa eu sou com o envelhecer, né? Então, acho que assim, tem essas viradas reais, né, que você olha no espelho da pele, do corpo, né, da flacidez. Mas, claro, vou me cuidando e tal, mas eu acho que é isso, honrar, valorizar o tempo de vida, porque se eu tiver, chegar a 100 anos com saúde, amém, que eu gostaria, né, para fazer um monte de coisa, a minha pele vai estar trocentas vezes mais limpada do que agora. E se eu não me gostar, então eu acho que essas viradas, né, olhando assim, fisicamente foi essa, mas é uma virada de chave de que se eu não me gostar, se eu não gostar da minha pele mesmo, flácida, né, e me cuidando e tal, normal, mas sem, do jeito que o meu corpo é, do jeito que eu sou, eu não vou ser feliz, eu não vou estar bem. Porque se eu não me sinto bem comigo mesma, se eu não me sinto bem assim, né? Tipo, como eu sou, como eu estou, como é que isso vai ser? Então, eu acho que uma virada de chave é essa percepção que está tudo bem envelhecer e que eu tenho que entrar em contato com essa realidade, com algumas questões que, por exemplo, sei lá, né, umas questões físicas que não estão de acordo com o que é colocado, que é o ideal. Então, isso eu acho que faz parte até da primeira pergunta, né? Que eu vou sendo quem eu sou, por quê? Porque eu preciso não, eu desejo e acho que é natural eu me amar do jeito que eu sou. Então, eu acho que essa é uma virada de chave para mim, que acontece de eu me aceitar, eu me amar, eu me entender como eu sou, né, fisicamente, internamente e externamente. Internamente também, eu acredito que teve momentos que eu também percebi essas viradas de chave, Mari, no sentido, e Júlia, no sentido de aceitar algumas coisas e perceber que estava tudo muito bem, porque talvez numa questão muito de crítica ou de expectativa, né, que o ser humano vive, talvez em alguns momentos isso tenha sido muito intenso, e aí eu também percebi assim, que eu falo, nossa, olha quanta coisa eu fiz, olha que legal, né, e tal, então eu acho que essas viradas também de ter essa percepção que eu estou fazendo o meu melhor, né, e não estou falando que isso é de uma hora para outra, nem que é leve, nem que é fácil, nem que é quadradinho, mas você me perguntando me vê isso também, porque é uma virada de chave a partir do momento que eu aceito que as coisas são que eu fiz da melhor maneira, que são como são, né? Que tem ajustes que tem que ser feito. Então, acho que é uma autoaceitação de que eu fui fazendo melhor. E eu vejo assim, e me admirar, sabe, Mari, também. Falar, porra, você é muito boa no que você faz, você está fazendo o seu melhor, parabéns. Então, acho que assim olhar o que eu já construí, o que eu já fiz. Então, também foi uma virada de chave muito importante, assim. Também tem um número bem simbólico, uma data bem simbólica, que em dezembro serão 13 anos que eu empreendo, que eu saí de CLT para ser a CN Desenvolvimento Humano e Organizacional, para ser a minha empresa, e nem sabia que eu era uma empresa. Então, assim, Júlia, o que e Mari levou a fazer essa minha transição foi um sonho grande, um desejo grande de ser, fazer diferente, de me ampliar, de ir além, né? Então, assim, sempre eu tive um desejo muito grande dentro do meu coração de acessar pessoas, de ajudar pessoas, né, e tal. Então, assim, isso vem desde sempre. É, outro dia não, faz alguns anos, mas eu encontrei uma amiga que, quando a gente estudava, estava na quinta série, e ela falou para mim, ela falou, Dri, eu fico lembrando que a gente conversava e você me perguntava algumas coisas sobre mim, você me dava uns conselhos. Eu falei, caramba, eu tinha 11 anos e eu já fazia o que eu faço hoje, né, no meu trabalho. Porque, claro, meu trabalho não é
mostrar para as pessoas o que elas querem ver, onde elas vão chegar e tal. Mas é muito disso, é acessar a pessoa, né? Então, isso estava sempre dentro de mim. Lá, né, como eu tenho 50 anos, como eu falei, lá atrás não tinha celular e tal. Uma vez também, meu pai estava em casa. E aí era dia do meu aniversário. E aí ele falou assim: Nossa, tá parecendo uma rádio, porque no telefone não parava, né? O pessoal me ligando para desejar parabéns. E eu fiquei com aquilo na minha mente, né? Que o meu pai falou. Então, tem várias coisas que me mostram que eu estava buscando isso para minha vida, né? Que era conectar com pessoas. Então eu fui fazer minhas formações todas voltadas a pessoas. Só que teve um momento que, quando eu estava nas organizações, em recursos humanos e tal, eu percebi que eu achava que aquilo era pouco, era pequeno, não desvalorizando de jeito nenhum. Cada pessoa que eu contratei, cada coisa que eu fiz dentro da empresa, sempre foi com o melhor que eu podia fazer, mesmo quando eu já não queria estar numa empresa. Mas eu sabia que eu podia muito mais, que eu queria muito mais. Então, já na penúltima empresa, eu já tinha isso, que eu falava, meu, eu não tô cabendo aqui, não é isso que eu quero. Só que aí eu falava, meu, o que eu vou fazer? E na época teve aquela coisa do coach, né? O boom, né? Coach de tudo. E aí eu fui fazer a formação de coach, e aí eu peguei, assim, vi outros cursos, outras coisas que eu podia fazer, e aí eu fui sendo uma empresa que eu não sabia que era, que eu agora, né, com a questão do empreendedorismo, trabalhando com empreendedoras e tal, eu pergunto para as pessoas, e eu vejo que as pessoas também não sabem que elas são uma empresa, isso é muito comum, né, e aí também dá vários panos para manga sobre a questão de como as pessoas estão, os resultados dela ou não, mas voltando para mim na sua pergunta, foi esse desejo. Então, quando eu tinha um desejo de fazer a diferença para muito, muito mais pessoas, eu não queria ter essa regra de horário, né? Ah, você tem 1 hora de almoço, você tem que entrar às 8, bater cartão e tal. E claro que aí as pessoas falam, empreender às vezes você trabalha mais, não é tão simples assim. Não, não é. Tem um outro lado complexo, sim, mas eu tenho a liberdade. Então eu fico muito feliz porque, de novo, voltando à primeira pergunta, eu me respeitei. Eu sempre falei, não tenho problemática com as empresas, muito pelo contrário, porque eu trabalho com elas no B2B. Mas para entrar, tá numa empresa só, não. Eu falei, eu não quero mais voltar. Nunca falo dessa água no beberia se eu tivesse que voltar para o CLT, mas não fazia parte do meu projeto, dos meus projetos de vida. Como não fazia parte, eu tinha uma meta, aquilo que a gente tem de claro e de certeza na vida da gente é o que acontece. Então, são 13 anos que eu não precisei voltar. E aí eu também sempre falo para a minha sobrinha, né? Ela era muito pequena e eu tinha essa percepção. Eu falava, caramba, eu não vou ver minha sobrinha crescer, né? Porque eu estou em São Paulo, eu trabalhava no Itaim Bibi, eu moro no Jardim Vila Formosa, então era bem distante, e eu só, né, tava ali na coisa do trabalho. Então, eu não que eu queria ver a minha sobrinha crescer, eu queria ter uma dinâmica diferente de escolher os meus horários. E aí, claro, no meio do caminho, né, para ir finalizando essa pergunta, também percebi assim, o meu foco em ser uma empresa, em ter um resultado financeiro, em ter os resultados que uma empresa tem que ter, e eu venho construindo isso comigo e com as pessoas com quem eu trabalho. Então, foi um desejo, de novo, de ser quem eu quero ser, de ter prazer na vida, né, de buscar aquilo que eu quero, mas às vezes eu nem sei como é a forma que eu quero. E aí eu vim construindo isso, né? Então é realmente de ser feliz, porque eu sempre penso que uma hora vai acabar, não sei quando, né? Espero que demore um tempo, mas é aquilo, a minha vida é o que eu estou fazendo hoje. Então me levou a pensar nisso, né? Sobre ser uma pessoa que tenha a sua própria empresa, os seus horários e que tenha mais escolhas. Foi isso. É engraçado a gente ver como é que as coisas vão se costurando, né? Que a gente começou falando sobre essa coisa do tempo. E foi legal saber que o que te motivou foi essa liberdade de você ter a escolha de fazer o que quer, né? Então, assim, eu faço essa pergunta e ela é genuína mesmo, porque acho que eu nunca te perguntei isso, né? Assim, como é que foi essa transição? Então, é legal saber que o que te motivou foi a liberdade, que tem um pezinho lá com relação ao tempo das coisas, né? A gente vai acabar, a vida vai acabar. Então, né, se você não sente que você tem liberdade para viver a vida que você quer, né? Isso é importante para você e isso foi uma motivação. Mas tem uma Isso. outra coisa que quando eu pensei em convidar você, muito porque eu acompanho, né, essa jornada já há quase 5 anos
Sim. E, assim, muito porque eu percebo que tem uma coisa que a gente não percebe quando vai empreender, que é o tempo que as coisas têm, né? Se a gente olhar dentro do sincronário Maia, você está completando a primeira etapa de 13 anos. Quando alguma Hum, coisa começou lá, se você vê, vai existir bastante conexão quando você começou isso há 13 anos atrás com o que está acontecendo agora. E você vai entrar em um novo ciclo nesse momento. Então, isso é muito sincrônico de observar, e eu que observo também esse lugar, né? Da Adri que está hoje podendo amadurecer dentro desse lugar e poder também te dar um feedback disso que você faz para as pessoas, né? Que você ajuda as pessoas a perceberem delas os resultados que elas têm. É isso que você faz. lindo. Que a gente não Lindo. tem muita noção, né? A gente começa, principalmente quando a gente é motivado por alguma coisa que a gente acredita e que está vinculado à satisfação, à alegria, à liberdade, a gente acha que isso é meio errado. Então a gente meio tem um pouco de dificuldade de ver o resultado disso. Esse trabalho que você faz de ajudar as Sim. pessoas a metrificarem os resultados dela, observar o que que elas estão fazendo, isso é muito positivo porque traz empoderamento. Isso é, inclusive, um Sim. dos motivos que a gente faz esse podcast, né? A gente faz esse podcast porque a gente quer, porque a gente gosta, para inspirar pessoas e empoderar histórias, né? Então, a ideia é empoderar você da sua história. Porque eu percebo que a maior Sim. coisa que faz as pessoas acharem que elas não têm nada para contar é que elas não se empoderam da própria história que elas têm. Porque se a gente parar para perceber, todo mundo tem uma história de coragem na vida, todo mundo teve Sim. um ponto de virada, todo mundo teve algum momento onde precisou ir além daquilo com medo, né, com dúvida, com insegurança, mas é um desejo. Mas geralmente os corajosos eles não conseguem perceber que eles estão sendo corajosos porque eles estão movidos por um desejo intenso. Né? Geralmente Sim. a gente é para uma ruptura acontecer, a gente é movido por um desejo intenso. E aí eu queria fazer a pergunta para você que assim, se você fosse, né, e vinculando tudo que a gente já falou até agora, né? Nos seus 50 anos, na tua jornada, se fosse dar uma dica para as pessoas, ou se fosse inspirar alguém com a tua própria trajetória, né? Assim, o que que você diria para alguém que está, sei lá, vivendo as dores que você viveu quando você começou essa jornada lá aos 13 anos atrás, né? O que que você falaria para as pessoas? Ai, Júlia, nossa. Bom, eu vou para essa pergunta e depois faço um comentário um pouco do que você falou. Claro que eu já estou emocionada, vou enxugar aqui os meus brilhinhos, que eu falei para a Júlia que eu, né, e para a Mari que eu me preparei, coloquei até umas coisas com brilho, ó, tá até os brilhos dos meus dedos aqui, enxugando as lagriminhas aqui no canto. Ai, adorei, adorei, gratidão, Júlia, pela sua fala. E quando você faz essa pergunta, vem algumas coisas, mas a primeira questão que me vem é sobre esse lugar realmente de se amar, né? De autoestima, de se cuidar, isso precisa existir, né? Porque assim como eu falei dessa questão de a gente se gostar, de se ver como uma pessoa bela, né, dentro e fora, ali com as nossas questões de melhoria, e etc., de a gente se sentir bem com a gente, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Se a gente não se admira, se a gente não se gosta, se a gente não se cuida, como é que a gente chega em algum lugar, né? Então, assim, e aí a gente está falando de um lugar, né? Claro, semeadores de coragem maravilhoso, que assim realmente é um presente para mim estar sempre com vocês, assim, sabe o quanto eu amo esse espaço, essa amizade, tudo que a gente tem construído. É esse lugar realmente de a gente perceber que a gente tem os nossos pontos de erros e acertos, mas o quanto realmente sem essa parte egóica, né, mas uma parte de equilíbrio, que é o que a gente está sempre buscando, é esse lugar de auto-amor mesmo, de autoaceitação, de autocuidado. Então, assim, meu, como eu me cuido? E aí, quando eu me cuido, quando eu me vejo, quando eu me olho, quando eu me conheço, eu tenho os subsídios para seguir, né? Então, eu acho que esse é o ponto de partida. Se todo mundo, de uma forma equilibrada, né? Coerente, né? Porque tem gente que é meio, né? Não é tão equilibrado assim. Mas dentro de uma questão de equilíbrio, começasse por aí seria um ponto, é o ponto principal. Começar por si. Se cuida e aí você segue. Se cuida e segue. Se cuida e segue, né? Então esse autocuidado, ele é extremamente importante. Eu acho que é um ponto ali crucial.
Uma outra coisa que eu falo para as pessoas é assim, não, você não duvida. Todos podem duvidar, menos você. Se você tem algo que realmente é aquilo que está no seu coração, na sua alma, não duvida, segue, né? As pessoas podem vir com dúvidas, mas você não pode duvidar, né? Então, assim, as pessoas, outro dia eu estava no curso e aí a pessoa falou assim, dê um passo à frente se você já duvidou. E eu não dei, a maioria, não sei se foi todo mundo, né? A maioria deu um passo à frente. Eu nunca duvidei, porque quando está no coração, quando está na alma, a gente não duvida. A gente pode mudar, pode, mas não duvida, né? Sabe que tem aquela certeza. E claro, aí é a questão de continuar, continua até chegar, porque essas paradas é que esse monte de gente morre no meio do caminho sem ter chegado lá, né? E até tem uma história falar morra vazio, né? Fala, se a gente fosse no cemitério e visse quantas pessoas morreram com seus sonhos lá, foram enterrados juntos com a pessoa, por quê? Porque às vezes assim, ela ia, né? Foi, aí estava ali, se ela virasse mais aquela esquininha, já estava ali, porque ela fez muita coisa, e aí só que ela parou, ela desistiu, né? E não estou falando que tem coisas que não tenham que realmente parar, que não são e tal. Mas aquelas coisas que realmente a gente tem uma certeza, né, dentro do nosso coração, e é assim, é essa coisa do foco, ter foco também, então ter clareza, porque eu também, né, muito cheia de ideias, muito mental, é muito lindo, é muito bonito, mas é focar, é fazer o processo interno, se cuidar, mas também ter um processo externo, uma coisa concreta, onde você siga passos, onde você tenha processos ali, isso também é extremamente importante, não pode ser uma coisa solta, né? E aí, até para ir finalizando, teve uma amiga que ela foi viajar e ela trouxe umas canetas. E aí ela foi me dar uma caneta de presente, e eu peguei uma que era dourada com um monte de estrelinha. Só que aí ela pegou e falou assim, Dri, eu acho que essa não é a sua caneta. Ela falou, eu acho que é essa daqui. E eu tenho ela aqui, ela fica aqui até no coisa, junto com as canetas, eu já gastei a tinta, mas eu guardei, porque ela tá em inglês, né? Mas ela tá escrito assim, lembre-se sempre porque você começou. E quando isso já tinha alguns anos, né, que eu empreendi aí, que eu tava mas quando eu li, meus olhos chega. Falei, nossa, né? Então, assim, a gente está sempre o tempo todo recebendo um monte de sinais, um monte de informações, tipo, meu, você está no caminho certo, é isso. E essa caneta, para mim, tipo, lembrar porque eu comecei, lembrar sempre essa essência, né? Às vezes a gente no dia a dia, na correria, no medo, na falta, ou seja, o que for, que é da pessoa, a gente parece que, entre aspas, se perde, mas sempre vai ter aquele, né? Quando a gente lembra do começo, tipo, nossa, qual era a minha energia do começo? Onde está essa energia? Aí a gente vai, se conecta e segue em frente. Lindeza. Eu vou então Sim. agora tirar uma cartinha aqui para a gente ver uma cartinha surpresa. O que que é a coragem para quê na sua vida? A gente Tô escolhe, curiosa. a gente Momento escolhe tirar uma surpresa dentro do. cartinha, porque nem a gente quer interferir, né? Não é uma pegadinha para você. Não vou tirar Não, é aqui. sempre muito sincrônico, né? Vamos ver. Ai, eu tô curiosa. Ih! Ah, não acredito! O quê? Vai. Ai, meu Olha o Deus, que me que conta, eu saiu fiquei aqui, Um curiosa. suspense. Adriana! Meu Deus. Ih, Gente, você estou não curiosa. acredita, você não vai acreditar o que que saiu aqui, Adriana. Olha, precisa ter coragem, sabe? Coragem para ação. Você não acredita nisso? Muito bom! Adorei! Ai, meu Deus! Gente, o universo não brinca, não, né? É isso É, o aí. universo não brinca, não. Coragem para É, ação. ele é maravilhoso! Essa questão, né? Porque assim, durante muito tempo, muito mental. E quando a gente tem muitas coisas, faço muitas coisas e ela, né, fica solto. Então, eu acho que essa ação, né, em cima do foco que eu quero agora, com certeza, de uma forma mais assertiva, faz todo sentido para mim, né? Mesmo porque, como você falou, eu sinto e sei que eu estou numa fase nova de transição. Como a Mari perguntou, a gente sempre está ali, mas estou numa fase realmente de transição, como você disse, muito especial. Então, a ação faz todo sentido.
Ó, vou ler o que está escrito na carta, tá? Tá. Ação é mover-se. Dar o primeiro passo é colocar o universo em movimento na direção certa, no rumo que se quer, orientando o que se está perdido. Pôr em prática o que se sonha, fazer acontecer. A energia bem direcionada é construtiva. Começar, buscar, deixar de lado as dúvidas e medos, partir e realizar. É, que tem tudo a ver, na E verdade, né? ação Até é o com o nome que da ele falou do sigla da sua sonho. empresa. É. É, é. Oh, Eu que achei sincrônica porque lindo. ação faz parte da sigla da empresa da Adriana, né? Como É, é que é? aquela vida em ação. Em Eu gosto ação. de vida em ação, eu trabalho vida em ação. Não, era pra você, Ai, que tá? legal, muito bom. Ai, gente, que, nossa, não, sensacional. E assim, eu fico maravilhada, né, com essas coisas que acontecem comigo, né? Fala com a gente quando a gente se dá a oportunidade, né? E com vocês eu sempre estou vivendo isso. Só Uhum. gratidão. Que nem se a gente ensaiasse, não sairia tão É, perfeito assim, né? Se fosse combinado, não, não é? É absolutamente. isso mesmo. É muito isso. A gente deixa para o natural, que é a melhor forma que acontece, porque fica tudo muito alinhado, muito belo, né? Então eu só tenho a agradecer assim, imensamente, porque realmente sempre é para confirmar que eu tinha certeza que ia ser especial, sempre é, né? Então, para a gente finalizar aqui, conta pra gente, Tri, o que que é coragem para você? Bom, coragem, outro dia, né? Em um lugar que eu participo, às sextas-feiras de manhã, né? Veio a resposta de que eu nunca tinha dado essa resposta para mim, que é justamente o que eu comecei. Então, comecei falando isso e finalizo que é ser quem eu sou, quem eu quero ser, né? Ser eu de verdade. É, porque eu acho assim, né? Como a gente sabe, o nosso tempo ele é finito, mas como a gente não vive essa realidade, né, a gente ouve muitas frases, o que está acontecendo na nossa vida é o que a gente está vivendo agora, né? É, e a gente está sempre no futuro, e às vezes está no passado, mas como é isso de verdade, né? O de verdade, o viver, assim, o sentir o sabor das coisas, e tal, eu fico atuando sobre mim para que cada vez mais eu viva isso, viva de verdade esse prazer, né? Que, por exemplo, o pessoal que vai fazer um churrasco, né? Embora eu não como carne, mas já tá os meus legumes já para colocar, adoro um brócolis na churrasqueira, né? Sentir esse prazer de estar ali de verdade. Olha, ó, se eu estivesse trabalhando CLT, nada contra CLTs, quem quer ficar em CLT, eu trabalho com essas coisas normal, mas eu não ia poder segunda, no horário do almoço, vou participar de um churrasco com a família. Então, assim, e essa coisa do prazer, né? Do prazer que eu quero ter, de estar ali de verdade com as pessoas. Então, atuando cada vez mais sobre isso. Então, é ser quem eu quero ser, é viver o que me faz prazer, o que me dá sentido. Então, é viver cada momento, porque depois eu acho que eu até uso essa palavra estranha. É estranho que eu sei que eu vou morrer, eu não sei nem para onde eu vou, o que vai acontecer. Então, eu quero dar importância para cada momento que eu vivo. Eu quero sentir de verdade cada momento, né? Então, é isso que eu busco, é viver cada momento de verdade, é ser quem eu sou, que me dá prazer, né? E, por exemplo, aqui, estar com vocês, participar de algo assim, é um grande prazer, né? Eu só posso agradecer, e é isso, agradecer. É, tem uma coisa que você falou que eu acho que foi muito legal, que é isso, entender que a nossa jornada de autenticidade, ela não é igual para todo mundo, né? Para cada pessoa é de um jeito. Sim, é E eu isso. acho que essa é a coragem, com certeza, tem muito a ver com você estar vivendo quem você é, e não o que se diz que se deveria ser, ou até o que você imagina que é. Até nos momentos desafiadores, né? É importante se lembrar disso. É, tem uma Total. frase que fala assim, né, que você nunca será você, se você buscar ser o que os outros dizem que você deve ser, né? E a gente fica Perfeito, muito Mari. nessa pressão, assim, né? E é por isso que a Perfeito, trabalho de perfeito. cada um é E única. por isso que é conexão com a gente mesmo, né, Mari? Porque aí realmente a gente tem essa percepção
de olhar com importância quem é, quem somos nós, olhar ali as coisas ótimas e os pontos de melhoria, né? A gente se olhar como uma, assim, gostar de se olhar, de viver, de buscar melhorias, né? Ficar uma coisa leve mesmo, dentro do que você, só a gente sabe o que é melhor pra gente. Se todo mundo tivesse um equilíbrio, claro, a gente está falando, também tem a convivência e tal, mas se a gente viver bem com a gente está melhor aí pra gente, pro mundo. Uhum. É Com isso, né? Vamos certeza. viver É, bem para gente. para gente terminar nosso momento aqui, queria deixar um espaço, Dri, como é que as pessoas te encontram? Faz o seu merchan, vai lá. Muito obrigada. Bom, então, gratidão pelo espaço. No Instagram eu estou como ACN Desenvolvimento. No LinkedIn eu estou como Adriana C. Nogueira. O meu site é o www.acndesenvolvimento.com.br e o meu celular é o 11 98174 1169. E eu realmente tenho muito essa questão do prazer de conexão com pessoas, né? Então eu ganho muito isso, com certeza, muito do que eu sou também foi porque as pessoas vieram até mim e me dão o prazer de fazer esse trabalho maravilhoso, de falar sobre empreendedorismo, de falar como você falou desse contexto geral, do biopsicossocial essencial, de olhar a vida como um todo, né? Para quê? Para que realmente a gente seja mais feliz, tenha resultados na nossa vida pessoal, na vida profissional, para que realmente a gente olhe lá para frente. Eu sempre penso, né? Se a gente tiver a oportunidade de olhar e falar, poxa, minha vida valeu, que a gente tenha caprichado, né? Eu gosto dessa palavra, eu estou caprichando e que a gente possa caprichar. Meninas, gratidão, parabéns por esse espaço aqui, sensacional de vocês duas juntas, assim, top demais. E eu fiquei lisonjeada de estar aqui com vocês, né? Então, muito, 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 muito obrigada por tudo, viu? A gente que A agradece, gente que Dri. agradece, com certeza. Sempre um prazer te ouvir, de verdade. Mua! Então tá bom? Então a gente finaliza aqui esse nosso encontro. Um beijo, até o Beijo, próximo beijo, episódio. gratidão.